Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos em mais uma escola dominical, iniciando mais um tempo de reflexão, um tempo de estudo na Santa Palavra de Deus, continuando passo a passo, domingo após domingo, debaixo da graça de Deus, pesquisando, estudando alguns livros da Palavra de Deus. Estamos já nos profetas clássicos, nos profetas escritores. Na semana passada nós estudamos o livro de Lamentações e hoje nós estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel. É mais uma proposta de introdução do livro, como um panorama. A nossa intenção não é fazer uma leitura, um comentário do livro. A minha proposta é destacar algumas partes importantes do livro, trazer uma mensagem, aplicar essa mensagem para a nossa vida, e os irmãos e as irmãs são incentivados a ler toda a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Então, o que a gente vai fazer nesse dia é trazer um panorama, uma introdução do profeta Ezequiel e seu livro. Mas os irmãos, para serem edificados, instruídos na palavra de Deus, leiam o profeta Ezequiel. Leia o profeta Ezequiel. Leia a Bíblia toda. Como eu falei, sistematicamente. Essa é uma das abordagens muito interessantes. Sistematicamente. Livro por livro, que vocês serão muito edificados. Então, hoje, nossa proposta, o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel traz o título daqueles que o escreveu, que o nome é Ezequiel, que significa Deus fortalece. Então, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Uma coisa interessante é que também, como os demais profetas que nós estudamos até agora, também tem muito a ver com a mensagem do livro. Vamos entender que Deus fortalece o profeta para profetizar para o povo de Israel, um povo que nesse tempo era um povo rebelde, um povo que não queria saber das coisas do Senhor, que estavam mergulhados na idolatria, estavam no exílio. O livro de Ezequiel é o primeiro livro que acontece todo dentro do exílio. Então, tudo que nós vamos estudar nessa manhã acontece na Babilônia, acontece no cativeiro lá na Babilônia. Então, tudo que a gente vai ver hoje, todas as imagens, todas as visões, todo esse estudo aconteceu no cativeiro da Babilônia. Então, o povo estava cativo. Então, é o primeiro livro onde o autor está totalmente, do começo ao fim, em terra estranha, em terra distante. Então, uma coisa interessante. Então, Ezequiel, esse profeta, ele é muito curioso, Esse profeta, como Jeremias, também tem um pouco da história do profeta dentro do livro, que é interessante. Alguns acreditam que a morte de Ezequiel foi na mão das pessoas que estavam mesmo no cativeiro. Em determinado tempo ele foi assassinado, segundo a tradição. A profecia de Ezequiel, ela abrange aproximadamente 21 anos, 20 anos, por aí. Então, como Jeremias foram 40 anos, Isaías foram de 40 a 60 anos, o Ezequiel, a profecia dele se estendeu por cerca de 20 anos, segundo as datas que o livro traz. Esse livro é muito interessante, que ele traz datas das profecias, e é um livro que, sem dúvida, a gente está lendo um livro que aconteceu no cativeiro, na Babilônia.
É muito interessante, eu trouxe aqui o profeta Ezequiel e sua história, assim como eu tenho feito com alguns profetas que a gente pode estudar a história. Tem profetas que não tem nada sobre eles, outros profetas têm mais detalhes sobre a vida deles e a gente conhece um pouquinho do que aconteceu na vida deles. Assim como Jeremias, Ezequiel era um sacerdote. Ezequiel era um sacerdote. Então, como nós podemos dizer, como nós falamos em Jeremias, Jeremias era um sacerdote que foi vocacionado para ser profeta. Ezequiel também era um sacerdote que foi vocacionado para ser profeta. Onde é que ele foi chamado? Onde aconteceu o chamado dele? Na Babilônia. Na Babilônia. Então, o chamado de Ezequiel, o chamado de Isaías foi em terras de Israel, de Jeremias também. Mas Ezequiel ele foi vocacionado nas terras babilônicas, no cativeiro. Houve 3 deportações, três levas de pessoas que foram levadas para a Babilônia. E num desses grupos Ezequiel estava, porque num desses grupos levaram os nobres, levaram os líderes, levaram os sacerdotes, levaram toda a liderança. E então deixaram somente os agricultores mais pobres para ficar lá cuidando da terra. Todos os nobres, todos os príncipes, sacerdotes, anciãos, todos foram levados para Babilônia. E nessa leva foi também o jovem Ezequiel, junto com os demais líderes de Israel. E uma coisa interessante que nós vemos logo no capítulo 1, Ezequiel 1, versículo 1, que está escrito assim, ó, eu coloquei aí no estudo: estava entre os exilados. Era o 5º dia do 4º mês, no 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Uma coisa interessante, irmãos e irmãs, é que Deus se revela aos seus em qualquer lugar. Deus não é preso a lugares. Deus não é preso a lugares. Deus, Ele é soberano e Ele se manifesta aonde Ele quer, para quem Ele quiser. Ele é Deus soberano. E Ezequiel traz a informação no 1º capítulo, 1º versículo, que ele estava lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, nas margens de um rio, que é lá da Babilônia, e abriram-se os céus. Então os céus se abriram e ele teve visões de Deus ali. Aí, Ezequiel também tinha sua casa entre os exilados. Ele tinha sua casa lá. A gente tem uma imaginação, eu já falei isso, que as pessoas estavam lá tomando chicotadas, trabalhos forçados lá na Babilônia. Não. Esse contexto é mais um contexto do Egito. No contexto do Egito, as pessoas estavam escravas em trabalhos forçados para construir 2 cidades, principalmente. Em Babilônia, não. O pessoal levava a vida normal, moravam, formavam família, comercializavam. Era uma vida praticamente normal, só que longe da terra santa, longe das suas moradias, longe da sua cultura. Então era diferente. Então Ezequiel estava lá e tinha suas casas junto com as outras pessoas que tinham sido deportadas também, né? Tinham sido levados para lá cativo. E aí essa informação a gente tira da onde? Ezequiel capítulo 3, versículo 15. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar. Lá fiquei entre eles 7 dias, atônito. E no Ezequiel capítulo 8, versículo 1, fala assim: no 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades judaicas estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Então ele estava na casa dele com os anciões em determinado momento, e a mão do soberano Senhor, a mão de Deus veio sobre ele. Ezequiel também era casado, e acontece uma coisa muito triste no livro, que é a morte da esposa dele. Em Ezequiel capítulo 24, versículo 16, como eu coloquei aí, ó: filho do homem,
com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Ezequiel recebeu essa mensagem do Senhor, essa revelação, dizendo que de um golpe só ia tirar o prazer dos olhos dele. Mas ele não era para ele chorar. Aí Ezequiel 24:17, não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e a sandália dos pés. Não cubra e nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Aí no versículo 18, 24, por isso falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Então, qual era o prazer dos olhos de Ezequiel que Deus estava tirando? Mistério, a gente não sabe qual a razão disso, mas Deus falou assim, eu vou tirar sua esposa e você não deve chorar na frente do povo, você vai aguentar calado. Olha que sofrimento, perder a esposa, né, o prazer dos olhos dele, perdeu a esposa e não podia chorar, porque isso era um sinal de que o povo ia perder a cidade, ia perder, né, perdeu tudo, ia perder a presença do Senhor, mas não podia chorar, ia ter dor, eles iam perder. Então, essa era a profecia de Ezequiel. Então, estava avisando o povo, né? Ezequiel é interessante que ele profetizava também, um detalhe importante, ele profetizava também antes do exílio. Ele é um profeta que profetizou antes do exílio e profetizou durante o exílio. Então, é uma coisa interessante isso. Então, ele avisou o povo que ia acontecer, só que o povo não quis ouvir. Então, ele perdeu sua esposa faleceu. Então, uma história triste no livro de Ezequiel. Eu destaquei aqui alguns pontos importantes no livro, que Ezequiel, o filho do homem. Interessante que o Senhor se dirige a Ezequiel como filho do homem 93 vezes. Um título apenas usado para se referir a Daniel. E usado mais de 80 vezes referindo-se a Jesus. Interessante que Ezequiel ele é chamado de filho do homem. O que significa filho do homem? Tem várias explicações, mas é como se desse no sentido de filho mortal, filho daquilo que é mortal, filho da humanidade, filho daquilo que é frágil. Então, nós vemos Jesus sendo chamado de filho do homem também. E Daniel sendo chamado de filho do homem. Então, em Daniel aparece uma revelação de que esse filho do homem é um personagem, é uma pessoa. Por isso que Jesus é chamado filho do homem, porque ele viria para intervir na história. Em Daniel, nós vamos estudar Daniel, nós vamos ver isso. Então, Ezequiel é chamado de filho do homem 93 vezes. Então, esse é um título muito interessante. Filho da humanidade, filho mortal, filho da fragilidade. Então, esse é um nome que de Ezequiel é chamado em seu livro. Outra coisa interessante, irmãos, a gente vai descobrir nesse livro, que esse livro é extremamente sobrenatural. Bem por alto, são dois livros que eu acho que são extremamente sobrenaturais, de mostrar o mundo espiritual, de mostrar as visões e revelações. Ezequiel e Efésios. Efésios é um livro extremamente que fala do mundo espiritual, então é muito interessante. Mas o livro de Ezequiel, entre os profetas, ele é um livro que fala muito sobre o sobrenatural. Tem muitas visões, né, que o Ezequiel ele se depara com um mundo sobrenatural. Então ele é muito levado a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. É tanto que no primeiro versículo que nós lemos, ele teve abriu os céus, ele teve visões de Deus. E Deus revelou para ele a sua glória, ali no capítulo 1. Então, nós vamos chegar lá. Eu separei aqui, aparece aproximadamente 53 vezes, a palavra espírito.
no livro de Ezequiel. E eu separei aqui, só para a gente ver, esse ponto importante, é que a profecia de Ezequiel, ela é dirigida pelo Espírito Santo, Espírito de Deus. São duas coisas que aparecem, que movem o profeta na profecia. É a mão de Deus e o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos ver vários versículos que aparecem o Espírito junto com a mão de Deus. Então, quem levava o profeta Ezequiel a profetizar e a avançar na profecia era a mão de Deus, que significa a obra de Deus, e o Espírito Santo, que o impulsionava, que o fortalecia, que o levava, que o transportava em visões, que abria seus olhos, era o Espírito. Eu separei alguns versículos aqui, separei na setinha mais escura, a palavra que aparece Espírito junto com a mão do Senhor. Mas nós vamos ver alguns versículos aqui, por exemplo, Ezequiel 2, versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi que me falava. Então o profeta sentiu o Espírito entrar nele. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele tomava algumas pessoas. Mas o Espírito Santo, ele não habitava na pessoa, como era o Novo Testamento, a partir de capítulo 2 de Atos. Mas o Espírito Santo saía de um, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. Né? Então, Ezequiel sentiu o Espírito Santo entrar nele e falar, e colocou ele em pé. Então, levantou ele para a profecia. 3,12 fala: levantou-me o Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar, dizia: bendito seja a glória do Senhor. Mais uma vez ele diz que o Espírito Santo é que levanta ele. Então, nós vamos entender que na profecia de Ezequiel, o Espírito é a mola propulsora. O Espírito é a força que está por detrás do profeta, que o faz profetizar. É o Espírito. Então ele profetiza no Espírito. Aleluia. Ezequiel 3,14. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então aqui aparece: o Espírito me levantou e me levou. Muito interessante. Nós temos uma imagem, ainda que seja vaga para a gente comparar, mas diz a palavra em Mateus capítulo 4 que Jesus, após ser batizado, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então aqui dá uma conotação de que o Espírito Santo é que impulsionava, que levava o profeta Ezequiel para o ambiente da profecia. E a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Quer dizer, o poder de Deus, a obra de Deus foi muito forte, que ele não pôde resistir. 3,24, então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. 8,3, estendeu ela dali uma semelhança de mão, aleluia, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou. Então, em Ezequiel aparece muitas vezes a palavra Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Em capítulo 11, versículo 1, fala: o Espírito me levantou. Versículo 11, 5, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Então, na maneira que ele entendia, é como se o Espírito caísse, o Espírito viesse na vida dele, tomasse todas as dimensões da vida dele. E assim ele profetizava na força do Espírito. Ezequiel 11, 24, depois o Espírito de Deus me levantou. Olha só, falando que o Espírito de Deus levantou ele novamente. E Ezequiel 37, que é uma passagem muito conhecida, que é do Vale dos Ossos Secos, aparece assim, Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, quem transportava o profeta era o Espírito.
quem o levava era o Espírito. E a mão do Senhor o movia, a mão do Senhor o levava. Então é muito legal no profeta Ezequiel, que é a junção da mão do Senhor com o poder do Espírito Santo. E no versículo Ezequiel 43, versículo 5, o Espírito me levantou e me levou ao átrio, eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então tem muitas passagens no livro de Ezequiel que falam do Espírito Santo. Então nós já entendemos aqui que quem movia Ezequiel era o Espírito de Deus com a mão do Senhor, para que ele pudesse profetizar. E Ezequiel é interessante, aí eu coloquei aqui o conteúdo do livro, né, para os irmãos quando forem ler, se quiser consultar, aí tem as partes do livro, né, para você se localizar na leitura. Eu coloquei aqui a glória de Deus, primeira até a quarta parte, do capítulo 1 ao 3, o aparecimento da glória de Deus. Deus se revela a Ezequiel nas margens do rio Quebar e traz várias visões de umas rodas, visões de seres viventes, visões de querubins, visões de seres espirituais, celestiais. Então ele recebe essa visão no capítulo 1 ao 3. Depois nós vamos ver mais para frente que a glória do Senhor, ela deixa Jerusalém, ela se afasta de Jerusalém. Vamos ver mais para frente. Na parte 3, 25 a 32, a glória de Deus e as nações. Então, a glória de Deus se revela para as nações. E na quarta parte, a glória de Deus retorna para Jerusalém. Nós vamos ver isso durante o estudo, mas é importante entender o seguinte, olha só que coisa interessante. A glória de Deus se revelou lá na Babilônia. A glória de Deus não se revelou só lá no templo, porque o templo estava destruído, mas a glória de Deus se revelou na Babilônia. A glória de Deus se revela na nossa vida em qualquer ambiente que nós estivermos. A glória de Deus se revela na nossa vida. Ezequiel antes e depois do exílio. Antes, do capítulo 1 ao 24, a mensagem do capítulo 1 ao 24 é uma mensagem antes do exílio. É a mensagem que o profeta está falando para as pessoas se consertarem para não ir para o exílio. Depois do 25 ao 48 é pós-exílio, quer dizer, já aconteceu. Então, antes do exílio, 1 a 24, o motivo principal era chamar o arrependimento aqueles que viviam numa segurança descuidada, admoestando-os que não abrigassem a esperança de que, pela ajuda dos egípcios, sacudiram o jugo da Babilônia, assegurando que a destruição da sua cidade e o templo era inevitável e se aproximava rapidamente. Então Ezequiel está falando, não adianta se confiar em nenhuma outra força, porque Deus está nesse negócio e Deus vai completar e Deus vai fazer. E aconteceu, o povo não queria ouvir, mas aconteceu. E depois do 25 ao 48, seu cuidado principal era consolar os judeus desterrados, por meio de promessas de libertação futura e restauração da sua terra, e animá-los pela certeza das futuras bênçãos. Então, o Ezequiel, o profeta, ele profetizou juízo do 1 ao 24, e do 25 ao 48 ele profetizou esperança. Ele falou que tinha esperança para o povo de Deus. Uma coisa interessante é que, vou reforçar o que eu já falei, Deus estava no exílio. Deus estava no exílio. Ezequiel teve visões de Deus. Como já falei, Ezequiel 1:1, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, na Babilônia, o poder de Deus se manifestou assim, a glória do Senhor se manifestou. E aí eu coloquei aqui o peso da glória de Deus. Ezequiel 1:28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem de dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Quando Ezequiel se deparou com a glória de Deus, com o poder da glória de Deus, ele caiu.
Ele caiu com o rosto em terra e ouviu aquilo que foi falado. Uma coisa interessante é que nós vemos vários casos bíblicos, né? Que quando a pessoa se depara com a glória de Deus, ela perde as forças físicas e ela simplesmente cai aonde está. Nós vemos isso em Daniel, nós vemos isso em João, Apocalipse, nós vemos isso em Ezequiel. Quando a glória de Deus se manifesta, eles perdem todas as forças físicas e caem com o rosto em terra. Então é interessante aqui, a palavra glória no hebraico é kabod, que significa, um dos significados é peso. Então a presença de Deus é tão forte para o ser humano, o poder de Deus é tão forte para o ser humano que quando ele se depara com o poder de Deus, ele simplesmente perde as forças. Por quê? Porque a presença de Deus está ali. Uma coisa interessante para a gente pensar é que quando ele caiu, ele ouviu a voz de quem falava. Então é um detalhe interessante. Nós, até na modernidade, hoje, nós ficamos numa batalha muito grande. Alguns defendem que pode, se a pessoa orar por outra pessoa, a pessoa cai. Outros defendem que isso na verdade, não existe. Isso aí é carnal. E ficando entre no meio termo aí, interessante. Se uma pessoa cair, mas ela não der conta de nada que está acontecendo ao seu redor, é demônio. Porque o demônio tira consciência da pessoa muitas vezes. Então a pessoa não consegue perceber nada, ela sai do ar. Então quando ela volta, ela pergunta onde é que ela está, porque o demônio tomou toda a consciência daquela pessoa, anulou aquela pessoa naquela hora. E em outro momento, quando a pessoa cai, que muitos acreditam que é a glória de Deus, né, se depara ali com o poder de Deus, é tomado pelo poder de Deus e cai, e ele ouve ou ela ouve tudo ao seu redor, logo ali parece ser uma coisa de Deus. Então, Ezequiel, quando ele caiu, ele ouviu. Então, isso não é doutrina, esse tipo de coisa de cair ou não cair, não é doutrina. Então, cada um tem liberdade de pensar da maneira que quiser. Então, porque não é doutrina bíblica. Isso não é bíblico. Então, se não é bíblico, não vale a pena nem discutir sobre isso. Se pode ou não pode, cada um tem sua liberdade. Agora, o profeta, né, ele teve essas experiências, que não é doutrina bíblica. Porque o profeta caiu, todo mundo cai. E porque eu não acredito que ninguém cai. Não, cada um tem suas experiências com Deus. E que a gente não tem a autoridade dada por Deus para questionar a vida do outro espiritualmente. Somente se ferir uma doutrina bíblica. Se ferir uma doutrina bíblica, aí nós podemos dizer que a pessoa está na carne. Mas se não é doutrina bíblica, todos têm liberdade para viver sua fé da maneira que quiser, desde que não fira, desde que esteja dentro dos princípios da palavra de Deus. O chamado do profeta. Nós temos o chamado do profeta Isaías, como nós estudamos, chamado do profeta Jeremias, o chamado do profeta Isaías, irmãos e irmãs, a visão é num templo. E aí ele vê o Deus assentado no alto do trono, e ele tem aquela experiência, e ele se sente impuro, e vem um serafim e toca na boca dele. Olha o detalhe. Toca na boca de Isaías, o tornando puro. Em Jeremias, no chamado de Jeremias, que Jeremias se sentiu inadequado para o chamado, ele é tocado na sua boca. E essa toque de Deus é para que destrave, para que ele profetize para a nação que estava em rebeldia. E aí o chamado de Ezequiel aconteceu, Ezequiel 2:1, esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Levanta. Interessante também, levanta, que eu falarei com você. Agora eu quero falar com você. Você já se deparou comigo? Você sabe quem sou eu?
você é muito fraquinho. Agora levanta. Ezequiel 2:2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Profeta em meio aos rebeldes. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram contra mim. Ele e os seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são causa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Essa declaração é muito bonita, irmãos e irmãs. Muito bonita. Por quê? O povo era rebelde, o povo não queria saber de Deus. Ezequiel foi enviado por Deus na força do Espírito, da mão do Senhor, segundo as visões que Deus deu a ele, para profetizar a um povo que não queria Deus e não tinha nenhum sinal de que ia querer no futuro. Mas Deus falou assim, eles nunca vão poder dizer que não houve profeta no meio deles. Eles nunca vão poder dizer que não houve profeta. Nós somos a igreja do Senhor no mundo. Nós somos servos e servas do Senhor, enviados para fazer discípulos, pregar todas as nações. Por quê? As nações não podem dizer que não houve profeta e profetisa. As pessoas não podem dizer que não há igreja pregando. As pessoas não podem dizer que o evangelho não existe. No meio dessa nação, no meio do mundo perdido, existe a profecia. Aleluia! Existe a palavra de Deus, que é a profecia nos dias de hoje, é a palavra de Deus. Existem profetas usados por Deus, existem profecias usadas por Deus, existem homens e mulheres usados por Deus nessa terra. Então não se pode falar, mesmo sendo rebelde, que no meio deste mundo não tem profeta. O profeta come a palavra, Isaías, Jeremias, e agora o profeta tem a questão da boca. O profeta come a palavra. E tu, filho do homem, ouve o que te digo. Não te insurjas contra a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Aleluia. Em Isaías, Deus tocou para purificar. Em Jeremias, Deus destravou. Aqui em Ezequiel, Deus pede para ele engolir a palavra. E aí apareceu aqui, então vi, eis que uma certa mão se estendia para mim, e nela achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Então, o conteúdo da profecia que Deus estava fazendo Ezequiel comer, a gente até brinca, né? Vamos comer a Bíblia, vamos comer a palavra. Então, aqui ele comeu literalmente. Qual era o conteúdo? Lamentações, suspiros e ais. Então não era coisa boa. Nesse primeiro momento não era esperança. Então Ezequiel sabia que iria enfrentar muita adversidade. Porque a mensagem dele era lamentações, suspiros e ais. Ele ia enfrentar um povo rebelde, mas ele estava na força do Espírito Santo e ele estava debaixo da mão poderosa do Senhor. E aí Ezequiel 3:2, então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Aleluia. Então ele comeu o rolo. Ezequiel 3:3 e me disse, filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. Então Ezequiel, essa é a vocação de Ezequiel. Ezequiel teve visões e revelações tremendas. E ele foi vocacionado para profeta pelo poder de Deus. O Espírito Santo, a mão de Deus, iria fortalecer. Nome Ezequiel, Deus fortalece. O Senhor ia fortalecer para pregar a palavra até o fim, até acontecer. E o profeta, ele é chamado para ser como atalaia. Profeta atalaia, eu coloquei no estudo aí. Ezequiel 3:17. O filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não o avisares e nada disseres para advertir o seu mau caminho,
para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, o sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas injustiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua alma. Aqui, o atalaia, qual é o papel do atalaia aqui? O atalaia é a pessoa que fica na muralha avisando as pessoas sobre as batalhas, avisando sobre os inimigos, avisando sobre os problemas que estão acontecendo no entorno da cidade. E aqui, Ezequiel, Deus fala assim, Ezequiel, eu mandarei você falar para o perverso, para ele largar o caminho dele. Se ele morrer e você não avisar, eu vou cobrar de você. Mas, se você avisar e ele continuar em pecado, aí deixa que eu trato com ele. Se o justo se desviar do caminho do Senhor e morrer, e você não avisar o justo para ele voltar, eu vou cobrar de você. Mas se você avisar o justo e ele não quiser retornar, eu vou requerer dele. Olha que coisa. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande nos dias de hoje, como igreja. Os perversos estão morrendo. E nós somos chamados como atalaia. A Igreja Metodista São Gabriel é atalaia em São Gabriel. É atalaia onde estiver. Nós somos atalaias. Para dizer ao perverso que existe um Deus que pode salvar ele. Existe um Deus que quer libertar ele. Existe um Deus que quer que ele mude a história dele. Existe um Deus que não quer que ele morra. Então nós somos chamados como atalaia nessa geração. Para avisar o perverso e o justo que está se desviando. Para que volte. E uma coisa muito grave aqui é o seguinte, ó. Se o justo se desviar, tudo aquilo que ele fez de bom não vale nada não. Aqui, ó, Ezequiel 3:20. Também o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e o puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticaram não serão lembradas. Então, às vezes as pessoas, elas desviam do caminho do Senhor e continuam desviadas, dizem assim, não, mas eu já fiz muita coisa boa para o Senhor, já fiz isso, eu já profetizei, eu já preguei, eu já cantei, eu já fiz um monte de coisa. Então Deus sabe quanto o serviço não vale nada. Porque o que vale é hoje. A nossa vida com Deus, o que vale é hoje. Não é o que nós fizemos, não é o que nós faremos, é o que nós estamos fazendo. Eu até brinco, né, em algumas situações que eu fico preocupado, que às vezes nós gostamos muito de falar o que nós fazemos, né? Mas o que vale é o que nós estamos fazendo agora diante do Senhor. Porque o que vale é o momento, é o que Jesus, se Jesus voltar hoje, como nós estaremos? Se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos indo com ele ou nós ficaríamos? Essa é a pergunta. Então aqui é um alerta, né, para nós que estamos caminhando com o Senhor. Desvia não. E não adianta você dizer que já fez muita coisa não, porque não vale. O que vale é o seu coração hoje diante do Senhor. Então esse é um alerta para nós. E o profeta, ele é um atalaia. E acontece uma coisa interessante. Jeremias, ele falou assim, não vou profetizar mais. E os seus ossos começaram a queimar e ele voltou atrás. Aqui foi o próprio Deus que calou o profeta. Foi o próprio Deus que calou o profeta. Ezequiel 3:26, o silêncio do profeta, Deus o calou. Ezequiel 3:26, farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Mais uma coisa interessante para nós. Nós temos que pregar o evangelho, quer as pessoas ouçam, quer não. Se as pessoas não ouvirem, continue pregando o evangelho. Ah, mas não está ouvindo, continue pregando o evangelho. Ah, mas está ouvindo, continue pregando o evangelho. Isso é um ensinamento para nós no dia de hoje. É uma aplicação prática para nós. Vamos
pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Pregar Jesus Cristo que venceu todos os inimigos e quer nos salvar. Esse é o evangelho do Senhor. E aqui, irmãos e irmãs, eu separei, quem já leu Ezequiel se deparou com isso. Quem não leu ainda vai ler. As ações simbólicas que tem no livro. Para os irmãos terem uma ideia, tem pessoas que questionam a sanidade mental de Ezequiel. Algumas pessoas já o chamaram de esquizofrênico. Mas eu acompanho também outros estudiosos que dizem que não tem como comparar o perfil de uma pessoa há não sei quantos milhares de anos para trás, colocando como se ele fosse esquizofrênico. Mas é muito estranho, né, as coisas. Mas foi Deus que mandou. Então ele fez o profeta com a força de Deus, com a força do Espírito Santo. Então eu separei aqui algumas ações simbólicas. Primeira coisa é que antes do exílio ele estava profetizando que a cidade de Jerusalém ia ser cercada. O que Deus mandou ele fazer? Ezequiel 4:1. Tu, pois, filho do homem, toma um tijolo, põe-te diante de ti e grava nele, cidade de Jerusalém. Então escreve no tijolo, cidade de Jerusalém. Põe um cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Ele fez ali, né, uma pequena maquete. Ele fez uma maquete da cidade. Ele fez um tijolo, que é a cidade. Ele colocou vários objetos aqui ao redor e falou: a cidade será cercada. Vai acontecer isso aqui, que eu estou falando aqui nesse tijolo aqui. Esse símbolo que vai acontecer. Essa imagem aqui, vocês vão ser cercados. Nós vamos ser cercados. E você estava profetizando antes do exílio. Deitado para profetizar, cerco de Israel e Judá. Ezequiel 4:4. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei aos anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então Ezequiel foi levado pelo Senhor a ficar deitado do seu lado direito 390 dias. 390 dias deitado, né, de um lado só, do lado esquerdo, quer dizer, 390 dias deitado num lugar só. As pessoas olhando, estava lá o profeta deitado na rua, lá em algum lugar. Ele tinha feito tijolinho com as coisas lá, o pessoal passava, está lá o profeta deitado de um lado só. Falando assim, ó, porque te usando de iniquidade, de quem? 390 dias, do lado de quem? Da casa de Israel. Então, do lado esquerdo, ele estava profetizando sobre a casa de Israel, sobre Samaria, né, que na verdade poderia já ter caído já. Ninguém sabe, mas era profetizando. Ezequiel 4:6. Quando tivesse cumprido esse dia, deitar-se-ás sobre o teu lado direito. Agora você deita do lado direito. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te darei por cada ano. Então, ele ficou 390 dias deitado do lado esquerdo, profetizando. Depois ele passou 40 dias deitado do lado direito, para dizer que assim iria também cair a cidade, o povo de Judá. Então, você imagina, fazer um tijolinho com algumas coisas, agora a pessoa deita no 390 dias de um lado, 40 dias do outro, para profetizar. Olha o sacrifício do profeta. Você imagina esse homem deitado de um lado só, a pessoa passava assim: por que você está deitado desse lado aí? Porque assim será que vai acontecer com vocês, com essa cidade. Aí ficou, mas por que você está deitado aí? As pessoas perguntavam e Ezequiel ia profetizando, né? Comida racionada para profetizar, escassez de comida. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faz deles pão.
segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás água por medida, a sexta parte de um hin, e de tempo em tempo a beberás. Então Deus falou, você vai pegar um pouquinho só de comida, e você não vai comer muito. Você vai comer um pouquinho a cada hora, um golinho de água a cada hora. Cada hora não, né? A cada tempo. De tempo em tempo, a gente não sabe quanto tempo. Mas comia um pouquinho só e bebia um pouquinho d'água. As pessoas me perguntavam, mas por que você está comendo esses pedacinhos? Porque essa cidade passará fome. Porque essa cidade terá escassez de comida. Se vocês não se converterem, essa cidade vai ter escassez de comida. Vocês vão comer sob medida, se vocês não se converterem e voltarem para o Senhor. E aí ele fez outro ato simbólico, ele cortou a barba e o cabelo para profetizar. Ezequiel 5:1, tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar pela tua cabeça, pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Ezequiel pegou seus próprios cabelos, cortou com um punhal, com uma espada, cortou a própria barba. Então ele queimou um pouquinho, ele cortou mais um pouquinho, cortou um cachozinho de cabelo e de barba e espalhou outro. Dizendo assim, ó, vai acontecer 3 grupos, vai acontecer 3 situações. Ezequiel 5:12, uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça cairá a espada em redor de ti. E a outra terça espalharei todos os ventos e debanharei a espada atrás dele. Aconteceu tudo. O povo foi disperso, outros morreram de fome, outros foram mortos. Tudo isso nessas partes simbólicas que o profeta Ezequiel profetizou. Muito interessante. E aí ele fez também, irmãos e irmãs, uma bagagem simbólica. Ele pegou as coisinhas dele, né? As coisas não devia ter muita coisa. Mas ele pegou tipo uma mochila, sei lá, um saco de pano lá. E Ezequiel capítulo 12, versículo 3, ó. Tu, pois, filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles para o exílio. E do lugar onde estás, parte para o outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que elas são casa rebelde. Às vistas deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás à vista dele como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede e a vista dele sai por ali. Olha que coisa interessante. Deus mandou ele pegar uma bagagem, botar lá de manhã para todo mundo ver, mas o que esse profeta está fazendo? No meio de Jerusalém, o que ele está fazendo? Botou lá as coisas dele, as pessoas diziam assim, as roupas dele, as coisas dele. Aí quando foi à tarde, ele pegou aquilo ali para todo mundo ver, botou nas costas e saiu. E aí ele abriu um buraco na muralha, né, lá, não sei qual é, a gente não sabe qual é a parte, abriu uma muralha e passou por essa muralha com a bagagem nas costas, profetizando que o povo iria ter que fugir, que iriam sair algumas pessoas pelo buraco. E aconteceu realmente isso, né? Alguns soldados e o rei saiu pelo buraco da cidade. Então, antes de acontecer, Deus já estava falando tudo que ia acontecer. O cerco, ia morrer muito de espada, e ia acontecer o exílio. Todo mundo ia com as suas bagagens. E o que aconteceu? O pessoal foi embora, com seus pertences, com aquilo que pôde carregar, foi embora. Então, o profeta foi simbolicamente, né, foi usado por Deus, na força do Espírito da mão de Deus, para profetizar para o povo rebelde. Mas o que estava acontecendo, né, ali? Esse povo está rebelde como? Então, no capítulo 8, ainda, acontece que Deus leva o profeta em visão espiritual. É outra coisa interessante. Deus, muitas vezes, abre os nossos olhos espirituais e nos faz ver coisas que a gente não enxerga no olhar natural. Deus é um Deus que revela.
Tem pessoas que falam assim, não, isso aí é da carne, negócio de visão, você não acredita nisso. Tem toda a liberdade, porque não é doutrina bíblica também. São dons espirituais e é algo que Deus revela. Ah, mas eu não vejo visão. Não é doutrina bíblica. Eu vejo visão. Não é doutrina bíblica. Então ninguém pode chegar para o outro e falar assim, isso aí não é de Deus. Só se a visão for antibíblica. A pessoa chegar para... Vou só fazer algumas comparações. Chega para outro e fala assim, olha, essa pessoa que você está aí morando aí não é de Deus, se separa. Peraí. A pessoa ainda é de Deus não. Deus mandou você separar. Ah, Deus mandou você abandonar seus filhos. Ah, Deus mandou você abandonar sua casa e ir embora. Não, aí não. Deus não mandou você abandonar a igreja. Deus mandou você fazer... Não. Está na Bíblia? As visões são bíblicas? Então, é de Deus. Se não é bíblico, se não condiz com a palavra de Deus, simples. Né? A pessoa chegar para você e fazer uma coisa que é antibíblica, é do capeta, porque de Deus não é não. Se está antibíblico, se é antibíblico. E aí Deus mostrou o quê? Deus transportou ele no Espírito, aqui ó, 8, versículo 3. Estendeu ela dali a semelhança de uma mão e me tomou pelos cachos do cabelo, da cabeça. O Espírito me levantou entre o céu e a terra. Ele ficou flutuando no Espírito. Olha que interessante, que imagem interessante do profeta Ezequiel. Ele ficou flutuando entre céu e terra. E me levou a Jerusalém em visões de Deus. Então, Deus levou, ele transportou em espírito. Ele continuou no mesmo lugar, mas ele foi transportado em espírito para outro lugar. Até a entrada da porta do pátio que olha para o norte, onde estava colocada as imagens dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Deus revelou as entranhas do templo de Jerusalém. O que estava acontecendo? É porque não dá para eu discorrer aqui, mas quando os irmãos lerem Ezequiel, os irmãos vão ver. Mulheres se prostituindo em nome da deusa Tamuz, os sacerdotes oferecendo coisas para imagens, né, de idolatria dos Baals e tal. Né? Deus revelou para o profeta as entranhas, o que estava acontecendo dentro do templo, a idolatria. E aí, irmãs, tem um detalhe interessante aqui, ó, em Ezequiel 8:6, 8:4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então Ezequiel viu que mesmo com as abominações, a glória de Deus permanecia ali. Então as pessoas estavam fazendo abominações na vida espiritual, mas a glória de Deus continuava ali. Porém, 8, versículo 6. Disse-me ainda, filho do homem, vês que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Aqui aparece um detalhe que o próprio Deus fala assim, ó, tudo isso é para que eu me afaste do santuário, para que a minha glória saia desse templo. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, ó, a glória de Deus deixa o templo. É uma das imagens mais bonitas do livro de Ezequiel. A glória de Deus deixa o templo. Ó. Versículo capítulo 10 de Ezequiel, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor e sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. 10:18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Olha o que aconteceu, irmãos. O povo começou a fazer abominação. A glória de Deus estava ali. Mas chegou um tempo que a glória de Deus se afastou por causa do pecado. Isso também é um bom ensinamento para nós. Quando nós estamos vivendo as impurezas, mergulhados na idolatria, na impureza, nas coisas que não são de Deus, a glória de Deus se afasta. A gente passa a não sentir mais a glória de Deus. Por isso que nós entendemos que quando Romanos capítulo 3, versículo 26, se eu não me engano, fala que todos pecaram e estão destituídos, estão fora da glória de Deus. Porque o pecado tirou Adão e Eva da glória de Deus. Eles viviam no ambiente da glória de Deus, mas o pecado os expulsou do ambiente da glória de Deus. E aqui o povo continuou pecando e confiando. Não, Deus está aqui, Deus está conosco. Deus, a glória de Deus, que é a presença de Deus, que é o poder de Deus, se afastou do templo.
E se nós vermos isso lá nos Salmos, as pessoas iam adorar no templo porque ali estava a presença de Deus, ali estava a glória de Deus, ali estava a arca do Senhor. Mas aqui, a glória de Deus foi para onde? Foi lá para a Babilônia. Porque ela saiu dali, ó, a imagem de Ezequiel 10. Mas Ezequiel viu ela lá na Babilônia. Aleluia. Então a glória de Deus foi para junto dos exilados. As pessoas estavam ali, mas a glória de Deus foi lá para a Babilônia. Aleluia. A glória de Deus foi para a Babilônia. O povo estava lá no sofrimento, exilado com os seus pecados. Mas a glória de Deus foi para ali, ó. É muito interessante. E aí interessante, irmãos, eu coloquei aqui, que eu não vou discorrer aqui, que eu gostaria que os irmãos lessem isso. O cuidado de Deus, o amor de Deus por Jerusalém desde o início. E o que Jerusalém fez? A imagem aqui, irmãos, é de uma criança, eu vou resumir, é de uma criança, Ezequiel 16, lê esse capítulo, você vê, muito bonito. É de uma criança que foi abandonada pela mãe. Deus ia passando, viu ela sangrando, ainda com um umbigo que não tinha sido salgado, não tinha sido cuidado. Pegou essa criança, adotou essa criança, cuidou dessa criança, amou essa criança cresceu, Deus deu joias preciosas, cuidou de todas as maneiras. Mas essa criança, ela cresceu, virou uma mulher, virou uma mulher formada. E aí, quando ela estava bonita, porque foi cuidada por Deus, bonita, ela estava saudável, fortalecida, porque Deus tinha tomado ela para si. Mas em Ezequiel 16:15 fala assim, ó: mas confiar-te na tua formosura e te entregar-te à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava para seres dele. Irmãos e irmãs, depois de Deus cuidar tão lindamente, de Jerusalém confiou na sua formosura. Disse assim, olha, na verdade eu sou bonita, na verdade eu sou forte, porque eu sou forte. Eu me faço forte. Eu sou bonito porque eu sou bonita. Ninguém fez isso. E começou a se prostituir, começou a ir para outros deuses, começou a ser idólatra. Irmãos e irmãs, reconheça o que Deus fez na sua vida. Reconheça o que Deus faz na sua vida. Quem reconhece o que Deus faz na sua vida nunca desvia. Não sai da presença de Deus. Não fica de disse-me-disse. O Senhor não está fazendo isso por mim. Deus já tem feito grandes coisas. Então, irmãos e irmãs, não abandone a presença de Deus. Não confie em você mesmo. Nós não devemos confiar na nossa formosura, na nossa força. Tudo vem do Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Não confie em você mesmo. Foi Deus que trouxe você até aqui. Foi Deus que me trouxe até aqui. Eu não cheguei aqui pelas minhas próprias pernas. Foi Deus que me trouxe com a sua mão poderosa. Então aqui é um alerta para nós. E uma figura tão bonita e triste ao mesmo tempo. Que Deus criou, cuidou, mas a pessoa desviou. Mas aqui, irmãos, sempre tem a volta. O filho pródigo, o pai continua sempre esperando o filho pródigo. Tem jeito, irmãos e irmãs. Se tem alguém desviado aí, volta o caminho do Senhor. Porque Deus te dá novas oportunidades. O filho pródigo sempre tem chance de voltar para a casa do pai. Aleluia. E aqui Ezequiel agora vai começar a mostrar que há esperança para o povo. E aí ele fala, pela misericórdia o Senhor restaura Jerusalém. Tudo que o povo fez até agora. Ezequiel 16:59, porque assim diz o Senhor, no mesmo Ezequiel 16, assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, por desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei aliança contigo, uma aliança eterna. Aleluia! Glória a Deus! E aí, irmãos e irmãs, do capítulo 1 ao 20, ao 30, ao 23, até o 33, é mensagem de juízo. Mas a partir dali, Deus tem mensagem de esperança através do profeta. E aí, irmãos, depois de tudo isso,
que aconteceu? Ezequiel 33, 21. Eu botei aí, ó, a cidade caiu. Olha que coisa interessante. O profeta estava já no exílio, profetizando. E aí chega, Ezequiel 33, 21. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Aconteceu toda a profecia de Ezequiel. E o povo disse, o que o profeta estava falando era realmente verdade. A casa caiu, ou seja, a cidade caiu. A casa caiu, a cidade caiu. O povo viu que era de Deus. Como nós sabemos que a profecia de Deus, quando se realiza? Então, se você recebeu a profecia através de alguém, de um homem ou mulher, fica tranquilo. Se for de Deus, vai se realizar. Não perca sono com isso, né? Não perca sono com isso. Irmão, se vier uma revelação, uma profecia para mim, eu fico em paz. Ah, vai acontecer isso, eu fico em paz. Eu só oro ao Senhor e pronto. Se for de Deus, vai acontecer. Se for de Deus, vai livrar. Se for de Deus, vai se manifestar do poder de Deus. Então, quando nós recebemos alguma profecia, fique em paz. Se for antibíblica, já rejeita da hora. Se for antibíblica, já rejeita na hora. Se não condizer com a doutrina bíblica, rejeita. Mas, se estiver dentro da Bíblia, vai orar, fique em paz. Só um exemplo. Alguém falou, não, Deus vai te dar um carro. Não vá lá na agência comprar um carro, não. Se Deus falando que vai dar um carro, Deus vai te dar. Né? Mas não vá comprar um carro lá, não. Ah, Deus me falou que vai me dar um carro, eu vou comprar. Não, Deus vai mostrar o caminho. Então, espera a profecia acontecer. Se é de Deus, vai acontecer. E aconteceu. O povo de Deus, a cidade caiu e o povo de Deus estava exilado. A profecia era de Deus. Tudo que aconteceu em Ezequiel até ali era de Deus. E o povo agora passou a entender que era de Deus. Restauração de Jerusalém. Aí, irmãos, começam as palavras lindas, irmãos. Assim como Isaías, que a gente chega em Isaías 40, tudo bonito demais. Aqui, irmãos, aparece coisa muito linda. Em Ezequiel, a partir do 34. Oh, aleluia. Cuidado do Senhor com o seu rebanho. Ezequiel 34, Deus se revela como pastor. E ele fala assim, ó, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, aleluias. Lembra da ovelha perdida no Evangelho? A ovelha perdida era Jerusalém, tem muita ovelha perdida ali. O Senhor vai buscar, aleluia. O Senhor vai buscar. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares para onde for espalhado, no dia de nuvens de escuridão. Tirá-lo-ei dos povos e congregarei dos diversos países, a introduzirei na sua terra. Eu vou apacentar nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Aleluia. Versículo Ezequiel 34, 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Aqui aparece a figura de Deus como pastor. João capítulo 10, onde Jesus se apresenta como um bom pastor, provavelmente ele tira o mesmo pensamento teológico de Ezequiel 34. Jesus é a concretização de Ezequiel 34. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Aleluia! Aparece também a imagem da purificação do povo. Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, aleluia, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus falou, eu vou purificar vocês. Vocês pecaram, mas eu vou perdoar vocês e vou limpar vocês. Não é da prostituição física, é da prostituição espiritual, dos vossos ídolos. Irmãos, às vezes a prostituição espiritual, ela é tão grave, tão mortal como a impureza física. Porque a impureza de idolatria é você colocar ídolos na sua cabeça. Estou falando de imagens, não, estou falando de ídolos. Ídolos. O que é o ídolo? É tudo aquilo que você coloca na frente de Deus e fala assim, ó, eu amo a Deus, mas sem isso eu não vivo.
Não, não, você não vive sem Deus. Você pode viver sem qualquer outra coisa na face da terra. Sem Deus, não. Então quando você fala, eu amo Deus, mas eu não vivo sem isso? Não, não. Eu amo Deus. E o que eu tenho é Deus que me sustenta, Deus que nos dá. Aleluia. E aí aparece, irmãos, Ezequiel 36, 26. Dá-vos-eis um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observeis. Aleluia. Então aqui, irmãos, tem uma profecia muito bonita de que Deus ia tirar o coração rebelde de pedra, o coração que nada penetra, mas ia dar um coração para o povo, coração de carne, aonde absorve a palavra de Deus, aonde observa a doutrina do Senhor, e o Senhor colocaria dentro deles um espírito novo, um fôlego novo, um coração novo, e colocaria dentro deles o espírito. Se concretizou em nós. Hoje nós temos um coração que Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Que nós possamos orar pelas pessoas que ainda têm coração de pedra, para que Deus dê um coração de carne, para que possa absolver, para que possa entender a palavra de Deus. Aleluia. Jerusalém é reavivada. Ezequiel 37. Eu não vou falar essa palavra porque os irmãos conhecem muito. É interessante, irmãos, que a gente lembra de alguns profetas por algumas passagens. A gente fala em Abacuque, lembra da figueira que a figueira não floresce. A gente lembra de Isaías, lembra de Isaías 53. A gente lembra de Jeremias, o vaso na mão do oleiro. A gente lembra de Ezequiel, a gente lembra de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, e Ezequiel 47, as águas purificadoras. E a gente só fica nisso. Mas Ezequiel é muito rico, irmãos. Ezequiel tem muita mensagem boa para nós. Leia Ezequiel com a mente do Espírito, que Deus vai falar muito ao coração de vocês. Aleluia. E veio a mim, Ezequiel 37, 1. A mão do Senhor, o poder de Deus, e me levou pelo Espírito, a mão e Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Aleluia. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui representa Israel. Aqui Israel estava num vale de ossos secos, mas agora havia esperança e Deus ia tornar aqueles ossos num grande exército. Ezequiel 37, 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Esse que diz, nossos olhos se secaram e pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Que imagem linda, irmãos. Deus falando, assim como eu fiz nessa visão que eu dei ao profeta deste vale do osso seco, porque foi uma visão espiritual também. Deus mostrou para ele, Deus levou a ele em espírito. Então acontece visões espirituais. Deus levou ele e mostrou um vale de osso seco. E dali o Senhor profetizou e disse, pediu para ele profetizar, eu vou fazer o que eu fiz nesse vale dos ossos secos, eu vou fazer na vida do meu povo. Aleluia, mensagem de esperança. Irmãos, a partir do capítulo 40 também, Deus traz uma visão e mostra uma visão para Ezequiel. 40 a 48. E qual é essa visão? Deus vai fazer uma cidade nova. Aleluia. Deus vai fazer uma cidade nova. Deus vai fazer um templo novo, Deus vai fazer um altar novo, Deus vai fazer tudo novo, Deus vai fazer sacerdote novo, Deus vai fazer nova todas as coisas. Irmãos e irmãs, quando na vida as coisas destroçam, quando na vida há rebeldia, quando na vida o Senhor pode fazer nova todas as coisas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, como nós vamos estudar mais para frente lá. Então, aqui Deus falando, eu vou fazer uma nova cidade. E aí ele trouxe uma visão de uma nova cidade, uma cidade perfeita, uma cidade bonita. E ele mostrou para o profeta. Falou que ia fazer um templo novo, falou que ia fazer um altar novo. E aí dentro dessa profecia, dentro dessa visão, aparece aquilo que nós estamos tão familiarizados, que é Ezequiel 47, as águas purificadoras. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu água
debaixo do limiar do templo, aleluia. A água saía do templo, aleluia, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul. Toda criatura vivente vive em chames, viverá onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, aleluia. E aí, irmãos, aqui é a água da purificação, é a água da limpeza, e a água que traz renovo, que traz saúde. Que essa água, irmãos de Ezequiel, ela continua em Cristo. A água que sai, que atinge a nossa vida é Jesus. Ele é fonte de rio, de água viva. Ele é o templo espiritual da onde sai a água, aleluia. Voz da Verdade também canta interessante que aquela água, ele canta que aquela água que saiu do lado de Jesus são as águas purificadoras profeticamente, que saiu para purificar a humanidade. Então, irmãos e irmãs, o livro finaliza Ezequiel 47, né, com essa imagem tão bonita das águas purificadoras. E qual é o último versículo do livro? O último versículo do livro. Deus que perdoa está sempre com seu povo. Ezequiel 48, 35. 18 mil povos em redor. E o nome da cidade desde aquele dia dirá: o Senhor está ali. Aleluias. Irmãos, nós vemos desde o começo do livro, Ezequiel, a rebeldia do povo, o distanciamento do povo, o desvio do povo, o profeta Atalaia profetizando, e o povo desviando, Ezequiel profetizando, e o povo desviando. A glória de Deus foi embora do templo, a cidade foi destruída. Mas aí Deus falou: eu vou fazer uma nova cidade, vou colocar um coração novo dentro de vocês, coração de carne. E Deus ministrou, profetizou através do profeta a restauração. E aí, o que ele falou no final, o último versículo? O Senhor está ali. O Senhor voltou a viver junto da cidade. O Senhor voltou a estar na cidade santa de Jerusalém, profeticamente. Irmãos e irmãs, esse livro é lindo. Leia Ezequiel. Deixe o Espírito Santo de Deus continuar ministrando no coração de vocês. Abram-se para as experiências com o Senhor. Seja atalaia do Senhor nessa terra. Quer ouça você, quer não. Quer goste, quer não goste. Deus nos chamou para ser atalaia e avisar que existe a destruição e que Jesus quer salvar. Se Deus nos chamar para a casa rebelde, é o Espírito Santo, é a mão de Deus que nos sustenta, para a gente continuar pregando a tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam fortalecidos e leiam Ezequiel com atenção e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.